Olá, diretamente dos Córregos Interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, aqui em cima está aparecendo as explicações, tá vendo aqui, ó? Então, você clica aqui, você é direcionado a um outro vídeo para você ter as explicações com a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André. Olá. Antes de tudo, quero parabenizá-lo pelo seu canal, que com certeza já ajudou e ajuda muitas pessoas que se identificam com cada tema. Muito obrigado. Vamos ao que interessa. Antes de tudo, sou estudante de psicologia, tenho 25 anos. Tenho consciência de quando atitudes fazem bem ou mal, tanto a mim mesma como para com o próximo. Eu namoro há alguns meses. Ele tem 32 anos. Nosso relacionamento é incrível em diversos pontos e afinidades. Não tenho do que reclamar e ele também não. Não sou uma pessoa ciumenta e controladora. Ele é músico e tem a banda com a qual sempre sai para tocar e ensaiar, e eu nunca tive qualquer tipo de insegurança, até porque eu por muitas vezes o acompanho, porque ele faz questão disso. Não sou do tipo que controla suas amizades, muito pelo contrário, eu até o incentivo a sair e ver os amigos. Eu tenho uma confiança absurda nele e ele também tem o mesmo sentimento sobre mim. Não o controlo em exatamente nada, nem em ligações, rede social, amizades, trabalho, em nada. Ele nunca se cansa de dizer o quanto sou uma namorada maravilhosa e que me ama por eu ser quem eu sou e por deixar ele ser o que quiser, livre. Mas, como tudo na vida tem sua exceção, ele tem uma amiga de algum bom tempo com a qual ele tem, no meu ponto de vista, uma aparente devoção. Ele é cantor, assim como ela, e eles inclusive já fizeram shows juntos. Ela é uma ótima cantora, além de ser linda e loira e amada por todos. Ela tem 23, mas parece ser esteticamente mais velha do que eu. Eu acredito que eles são apenas amigos e se veem apenas assim, porque antes de namorarmos, eles nunca tiveram nada. Porém, eu não suporto ouvir o nome dela. Não sei dizer se isso em partes pode ser um ciúme por falta de segurança minha, que me acho muito comum em relação a ela, que é do meio musical, assim como ele e eu não sei nem assobiar. Olha, antes de eu continuar, eu já vou parar aqui então e já fazer um parênteses aqui. Minha querida, talvez seja justamente por causa desse comum que ele se interessou por você. Não é? Às vezes a gente se considera tão comum e é nesse comum que a pessoa se interessa. Ele não se interessaria por alguém da área dele. Ele não se interessaria por alguém. Ele pode ter um interesse em termos profissionais. Não é verdade? Em termos de ouvir, né? Pô, nossa, o que está acontecendo no momento? Assim como você pode ter interesses por psicólogos que desenvolvem um trabalho e você de repente vai numa palestra, você admira o cara, ou você começa a ter amizade com um psicólogo, por exemplo, que te acrescenta profissionalmente falando, vocês trocam experiências, tá me entendendo? Mas não para você se envolver amorosamente. Pelo contrário, para envolver amorosamente, você gosta sim do estilo que ele tem. Isso sim lhe agrada. Assim como o seu estilo, o seu jeito, agrada a ele. Então, a gente às vezes tem que quebrar com essas coisas, não é? Ah, eu sou uma pessoa muito comum, eu sou uma pessoa... O que a pessoa viu em mim? É aí que começa a sementinha do ciúme descontrolado. O ciúme descontrolado, ele nunca nasce de maneira descontrolada, você pode ter certeza disso. Não veio, não. Sabe? É como eu imaginar que, na verdade, a avalanche já começou com uma bola de neve desse tamanho.
Não, não, não. A avalanche é uma coisa que vai se avolumando à medida em que ela vai, né, acontecendo. Ela vai tomando uma forma cada vez maior. Então, você pode ter certeza que uma das, né, porque eu não gosto de nunca fechar coisas assim, principalmente quando a gente fala do ser humano, pelo amor de Deus, que abre margem para tantas coisas. Mas uma das causas de um ciúme que lá na frente depois vai se tornar extremamente destrutivo, vai se tornar monstruoso, nasce por vezes dessa sensação. Eu começo a achar que o que ele ou o que ela viu em mim. Se eu começo a pensar assim, eu sou muito comum, você está vendo que é a autossabotagem. Eu vou me sabotando, eu vou me colocando para baixo, eu vou me desvalorizando, ainda que seja em relação a uma única pessoa. Você agora está se desvalorizando em relação a ela. Amanhã você está se desvalorizando em relação a uma outra, amanhã depois é uma outra, amanhã é uma outra, e isso vai se avolumando dentro de você, a ponto de depois chegar naquelas situações de relatos que já lemos aqui no canal, da pessoa que não quer que o marido, que o namorado, enfim, nem assista a um programa de TV onde tem a bailarina no fundo dançando, você entendeu? Dançando do programa Silvio Santos. Ritmo, é ritmo de festa, ritmo de festa que acelera. É ritmo de festa. Aí a mulher se incomoda porque lá no fundo, atrás do Silvio Santos, está aparecendo as bailarinas, pelo amor de Deus. Aí já começa, e aí chega ao ponto de depois então começar a querer ficar só em casa, eu não quero sair, porque quando eu saio a minha vida vira um inferno emocional. Emocionalmente, ou seja, eu não curto o lugar que eu fui, porque eu fico imaginando que ele vai estar olhando para muitas outras mulheres que são muito mais interessantes que eu. E você viu, tudo começa às vezes em uma pequena situação e que depois vai se avolumando e ganhando forma. É por isso que a gente tem que tomar cuidado e perceber, opa, não. Ele é livre, eu estou deixando ele livre. E livremente ele quer estar comigo. Ponto. Então por que eu fico me achando comum? Não. Para ele, eu não sou comum. Para ele, eu represento muito mais. É comigo que ele quer estar. É aí que a gente começa, né, espantar os fantasmas. Não é ficar fazendo uma visão, né? Ai, que visão melosa sua, André. Não, é uma visão real. Não é verdade, gente? Pô, a não ser que você que está me ouvindo e está achando que eu estou fazendo uma coisa melosa aqui, a não ser que você nunca sentiu um sentimento verdadeiro em relação a alguém. Por que você está achando que eu estou falando coisa melosa? Porque eu já senti sentimento muito verdadeiro em relação a alguém. Sentimentos se constroem e são desconstruídos. Então, eu já senti isso em relação a algumas pessoas que foram muito especiais para mim, amorosamente falando. Porque pessoas especiais a gente encontra tanto em relações profissionais, em relações de amizade, em relações de familiares, né? Pessoas que são especiais a nós. Agora, estou falando especificamente no caso amoroso. Eu já tive algumas pessoas que foram amorosamente muito especiais para mim. Por quê? Porque eu construí um sentimento em relação àquela pessoa, depois não deu certo, desconstruí, depois construí um sentimento em relação a uma outra e assim por diante. Não é verdade? Então, aí é que tá. Aquela pessoa, por mais comum que ela fosse, para mim ela não era. Para mim ela me despertava tudo aquilo. Para mim, ela me despertava aquele negócio de você sentir aquela coisa gostosa de estar ao lado da pessoa, de você querer fazer surpresas para ela. Agora, você já pensou? Se um cara que eu estiver me relacionando, se ele começa a se colocar para baixo, o que o André viu em mim? Pois é, dentre bilhões de pessoas no mundo, eu quero estar com você. É com você que amorosamente eu quero estar. Então para de se colocar para baixo. Você está vendo que não é uma visão melosa, é uma visão real. E aí a gente começa a espantar essas coisas.
A gente começa a espantar essas coisas e a gente começa, inclusive, a olhar para a pessoa, que até então representa uma ameaça para nós, a gente começa a olhar de uma maneira mais tranquila. Por que ela é uma ameaça para mim? Porque até agora, pelo que você está falando aqui, nunca existiu interesse, nem quando vocês nem namoravam. É só uma coisa, uma troca profissional. Então, por isso que eu digo, cada caso é um caso, e aqui não é o que tem se mostrado, é isso. Então não vamos criar coisa onde não tem. A gente não pode ser bobo, mas a gente também não pode ser paranoico e começar a ficar sempre criando uma coisa que nos faz mal. A gente sempre briga por causa dela. A gente sempre e só briga por causa dela. E ela não deve nem imaginar que isso aconteça, porque até me chamar para ir no show dela e outros lugares ela me chama. Mas quando ele diz que falou com ela ou que vai em algum show dela, eu fecho a cara e falo, vai, porque eu não quero ir. E ele vai. E no outro dia eu nem quero saber como foi. Sinceramente, não me é interessante mesmo saber, eu nem pergunto. Na cabeça dele, eu tenho ciúmes dela, mesmo ela tendo namorado. Nossa, tem essa ainda. Quer dizer que ela não está solteira, ela também tem namorado. Ele namora você e ela tem namorado também. Então, tá vendo, gente? De maneira real e concreta, é o tipo de situação que não tem nada. E ele já disse para mim que se isso continuar, vai acabar estragando o nosso namoro, por pouco e sem motivo nenhum. E nem eu sei nomear isso que sinto. Algumas vezes eu já pensei até em ver as mensagens que eles trocam em rede social, mas achei invasivo e desisti da ideia. Preferi apenas fazer vista grossa e apenas evitar falar dela ou vê-la. Não, eu acho que você tem que vê-la sim. Você tem que enfrentar essa situação e enxergar a situação real. Porque cada vez que você evitar de vê-la, você vai ficar criando situações hipotéticas. Ele sabe o quanto me incomoda isso. Eles nem têm saído mais e se falado por telefone como costumavam falar frequentemente. E percebo que isso chateia ele. Eu sinto que ele tem um grande carinho pela amizade dela e queria que eu me desse bem com ela. Eu já tentei diversas vezes lidar com isso e saímos todos juntos, mas não consegui. Foi e sempre é insuportável para mim. Meu santo não bate com o dela, mesmo ela tentando aproximação. Bom, veja bem, uma coisa é de fato a gente não ter afinidade com determinada pessoa. Outra coisa é a gente não ter afinidade por causa que a gente está enxergando uma coisa que não tem em relação a quem a gente está saindo, a quem a gente está namorando. Então, isso acontece, da gente não ter afinidade mesmo, o santo não bater, não é? Que a gente costuma dizer com determinada pessoa. Outra coisa é, na verdade, esse santo não bate, mas porque o santo não bateu porque a gente não tem afinidade, mas por causa que eu fico cismado que tem alguma coisa entre os dois, porque na verdade eu acho que ela é, uau, né? Ela é a que ele quer. Eu sou muito comum. Então o santo não está batendo, você está vendo? Que na verdade, porque olha o que faz com que o santo não bata. Então será que é questão de afinidade ou a maneira como eu a enxergo? E enxergando ela dessa forma, eu estou me reduzindo. E para não me reduzir, eu prefiro nem vê-la. Então não, peraí, eu preciso me ver, eu preciso me enxergar, eu preciso perceber valor em mim, perceber que ele está comigo e enxergá-la também e enxergar a realidade dos dois. Eu preciso enfrentar e me posicionar diante disso tudo. Sem medo. Porque fugir é o caminho mais fácil. André, meu namoro é perfeito, eu não quero estragar tudo isso por problemas tão pequenos. Preciso de um conselho válido e maduro como o seu. Será que você poderia me auxiliar? Desde já, agradeço e desejo um lindo dia ou noite para você. Namastê. Namastê, minha querida. Ou seja, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Muito obrigado. Está aqui. Essas são as minhas considerações. Essa é a minha maneira, de ajudar. Espero
que de alguma forma tenha ajudado, e também a todas as pessoas que acompanham aqui o canal. Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, aguardo você lá, Facebook, Instagram, tá? Fico aguardando você lá nas redes sociais. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.